Olá, olá turma, tudo bem, gente? Estou de volta, professora Michele Carvalho, para a gente dar continuidade à nossa aula. Dessa vez, nós vamos fazer a correção da lista de exercícios referente à concordância nominal e verbal também, tá? Vamos dar ênfase aí à concordância verbal. Faz parte do seu livro 3, capítulos 2, 3 e 4, tá? Então, prepara seu material, pega seu livro, caderno, para você fazer aí, realizar as devidas anotações, acompanhar a correção, verificar o que você conseguiu acertar, o que você já aprendeu, já identificou, tá? Então, vamos lá, prepara o material aí, enquanto eu também preparo o nosso aqui. Não podemos esquecer que a concordância verbal é a relação do verbo, né, gente? É a relação do verbo com o seu sujeito, tá? E enquanto que a concordância nominal é a relação com o substantivo, né? Do adjetivo, dos pronomes, das palavras que acompanham esse substantivo. Então, a gente precisa pensar que tipo de concordância eu estou realizando naquele momento, tá? Para não fazer atividade errada ou fazer até confusão com relação às regras, né? Nossa língua portuguesa, ela apresenta muitas regras, mas se a gente parar para pensar um pouquinho, dá para a gente realizar tanto a concordância nominal quanto a concordância verbal da maneira mais adequada possível, tá? As regras são necessárias? Sim, né? É importante saber, conhecê-las, é importante a gente aplicar. Mas também é importante a gente pensar, no caso da concordância verbal, pensar sobre o verbo, né? Porque se esse verbo precisa concordar com o sujeito, e a gente tem que lembrar que nem sempre o sujeito vai estar ali naquela ordem direta da oração, aparecendo primeiro, né? Então a gente precisa ler a frase talvez 1, 2, 3 vezes e encontrar a posição aí, onde está esse sujeito, né? E pensar qual vai ser a melhor forma de adequar esse verbo de acordo com o sujeito, encontrando assim, aplicando assim as regras, tá legal? Então, é um trabalho que tem que ser feito aí com cuidado, né? Com atenção, tá? Vamos lá, o primeiro exercício. Você vai completar com a palavra entre parênteses. Ou seja, tem uma palavra aí que está entre parênteses e você vai flexioná-la ou não, tá? E nesse momento a gente percebe que a gente está tratando da concordância nominal. Por quê? Porque a gente está lidando ali, ó, com palavras que indicam o quê? Adjetivo, tá vendo? Branco, novo. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Eu vou agora realizar a concordância o quê? Nominal. Esse nome precisa estar concordando com esse substantivo aqui, tá? Então, vamos lá, vamos ler. Ele fica lindo de calça e camisa. E aí você tem dois, né? Olha só, calça e camisa. Como é que você vai colocar o branco aí? Ele vai ser flexionado? Ele vai para o plural? Ele fica no singular? Qual é a melhor forma? Ele vai concordar com o quê? Ou com quais palavras? Este é um caso que admite as duas colocações aí, ó. Então, ele fica lindo de calça e camisa branca. Quando você opta, né, por usar o branca, é porque está concordando com camisa, camisa branca, tá? Agora, quando você opta por usar brancos, aí você já está generalizando, né? Você está relacionando tanto a calça quanto a camisa. Então, fica assim, ele fica lindo de calça e camisa brancos. Também é possível, tá? Então, muito bem, se você colocou uma das duas, você já identificou, você acertou. Qualquer dúvida, né? Se ainda houver dúvida, puxa uma setinha, tenta explicar, tenta colocar aí da forma mais adequada, tá certo? Letra B. A casa deles está sempre de portas e janelas, o quê? Aberta, abertas. Como vai ficar essa letra B? Portas e janelas abertas, né? Muito bem. Concordando aí, então, com o plural das duas palavras, né? Letra C, vamos lá. Preciso de vestidos e sapatos
E aí, ó, preciso de vestido e sapatos o quê? Novos, né? Então, você também leva todo mundo para o plural, tá? Considera aí todos, generalizando tanto vestido como sapatos, ok? Novos. Letra D. O trabalho, ele ficou com apresentação e conteúdo o quê? Perfeito ou perfeitos? Perfeitos, né, gente? O trabalho ficou tanto com a apresentação como com o conteúdo perfeitos. Perfeitos aí, se referindo tanto à apresentação como conteúdo, aos dois, ok? Na letra E, compareceram meninos e meninas. Então, compareceram muitos meninos e meninas, muito meninos... Não, como é que vai ficar? Muitos, né? Muito bem. Compareceram muitos meninos e meninas, tá? Ok. Certinho, gente? Dá um tempinho aí pra você corrigir, pra você escrever, tá? Não deixa de fazer a correção, ela é muito importante. Sempre falo em todas as videoaulas a importância de você praticar, de você tirar um tempinho e aí realizar as atividades. Isso é importante, tá? Aquilo que você não exercita, não pratica, não aprende. Então é importante o momento em que o aluno tem o contato com a atividade, tá certo? Faça o seu exercício, não tem problema. Ah, professora, eu não estou conseguindo, estou errando, não estou entendendo. É isso aí. Você precisa identificar, sabe? Se está acertando, se não está, se compreendeu, se não compreendeu, para justamente você dar mais atenção na hora da explicação nessa atividade que você teve dificuldade, tá certo? Então vamos lá, vamos continuando aqui para a questão 2. Você vai justificar a concordância efetuada nas frases que seguem, tá? Então você tem algumas frases aí e você vai escrever, né? Por que houve essa concordância? Ela está concordando com o quê? Tá? Se você não entendeu, era isso para fazer. Por exemplo, na letra A gorjeta não está inclusa na conta. Aí você de repente surge a dúvida, por que inclusa e não incluso? Né? Então é isso aí que você vai justificar, tá certo? Então vamos lá ver a primeira resposta. Você poderia, são sugestões de respostas, cada um tem a sua maneira certinha de escrever, né? Mas a regra é regra e a gente não pode fugir dela, tá? Então olha só, na letra A, o adjetivo inclusa concorda com o substantivo gorjeta. Viu como é simples? Era isso para fazer, professora? Sim, era isso aí, gente, ó. A gorjeta não está inclusa na conta. Você vai justificar essa concordância. Você reparou que houve uma concordância ali do inclusa com a conta? Então, desculpa, do inclusa com a gorjeta? Porque o que não está, né? O que está incluído aí na conta? A gorjeta. Então, olha só, a gorjeta não está inclusa na conta. O que não está inclusa? Feminino, a gorjeta, tá? Então é isso, é você perceber a palavra que concorda ou não. Ela acompanha, ela segue o mesmo gênero, ela segue a mesma flexão, é isso, tá? Então o adjetivo inclusa, ó, ok? Ó, a terminação aqui. Concorda, né? Com qual substantivo? A gorjeta, tá? Muito bem. Vamos para a letra B. Muito obrigada, agradeceu a moça ao garçom. Pensa aí, quem fez esse agradecimento? A moça, né? Ah, gênero feminino, muito bem. Então, ela falou certinho, gente? Falou, né? Como é que você vai justificar aí? Ó, o adjetivo obrigada concorda com o substantivo moça, viu? É isso, simples, tá? É só parar para pensar um pouquinho, né? Letra C, vamos lá. Os documentos para inscrição no concurso de poesia seguem anexos. E aí, o que é que seguem anexos? Os documentos. Ah, então vamos ver qual é a justificativa? Olha só.
O adjetivo anexos concorda com o substantivo, ó, documentos, tá? Muito bem, então está correta a questão, ok? A concordância foi realizada devidamente, correta, certinha, tá? Vamos para a letra D. O secretário municipal da Educação pediu que os orçamentos fossem enviados em anexo. E aí, como é que tá essa concordância? Olha só. Essa expressão em anexo, pessoal, essa aqui, ó, em anexo. Repara, esse em é preposição, não é? Quando ele estiver junto da palavra aí do adjetivo anexo, ó, em anexo, ele vira o quê? Uma locução adverbial, tá? Em anexo, porque o quê? É a forma como ele foi, né? Como se fosse o modo. Então, ele passa a ser o quê? Uma locução adverbial, tá? Por isso é invariável, ou seja, não muda, não altera, não se flexiona, ok? Então, os orçamentos fossem enviados em anexo, foram enviados em anexo. Então, toda vez que for usar em anexo, é invariável, não muda. Por quê? Porque é locução adverbial, tá? É uma locução adverbial aí, então indicando o quê? O modo como ele foi. Ele foi enviado como? Em anexo, tá? Então, você pode identificar através da preposição em, junto aí do anexo, formando então a locução adverbial, ok? Ok? Muito bem, então vamos lá. Então você repara que as palavras elas têm suas classificações e elas acabam sendo, não é nem alteradas, mas assim, muda, né? Muda a sua função sintática de acordo com a posição que ela ocupa, entendeu? A nossa língua portuguesa ela é bem dinâmica, né? E ela acaba nos proporcionando essa brincadeira, vamos dizer assim, né? Com as palavras. Tá? Essa criação, né? A gente consegue ser muito criativo com as possibilidades que a gente tem, tá? De criar frases, né? Orações, textos, tá? A gente só tem que ficar atento aí pra gente fazer uma construção mais adequada com a norma, né? Da língua portuguesa. Com as regrinhas aí, obedecer então a sua utilização, tá? Muito bem, vamos lá, vamos para a questão 3. Complete as frases usando adequadamente a palavra que está entre parênteses. Então, nós temos aí a concordância agora nominal. Ó, bastante, caro, meio, né? A gente já vem falando algumas aulas sobre a concordância nominal desses casos aí, alguns casos especiais. Algumas palavrinhas que acabam se tornando casos especiais, tá? Então, vamos lá. Eles se assustaram com o resultado do exame. Então, eles se assustaram muito. Intensificou? Então, esse bastante é invariável. Ele é um advérbio, ele não muda, ok? Então, a gente tem aí bastante, tá? Perceba, entenda, pense nessa frase. Eles se assustaram bastante com o resultado do exame, né? E ao ler uma oração, uma frase, tenta até representar mesmo. Tenta dar ênfase para que você entenda o que está acontecendo ali, tá? Olha B. Eu pedi para eles trazerem amigos para a festa. Pedi para eles trazerem o quê? É quantidade agora? Então, ó, bastantes amigos para a festa, né? Porque agora indica o quê? Eu preciso de muita gente aqui na festa. Então, é quantidade. Esse bastante agora pode ser no plural, tá? Bastantes amigos para a festa. Letra C. Vamos lá? Deixa eu beber uma aguinha. A gente fala muito, tem que hidratar a garganta. Enquanto isso, você faz a correção aí. Na letra C, olha só. Eu sei que você pagou por esse anel. Lógico, né, gente? Eu sei que você pagou caro por esse anel, tá? O anel é caro, o anel foi caro, tá certo? Esses brinquedos são muito... E agora? Esses brinquedos são muito o quê? Caros. Não tá no plural aqui? Brinquedos? Então o seu adjetivo também vai para o plural, tá?
Minha mãe, ela ficou meia ou meio tonta depois da corrida. Então, olha só, modo, né? Então, é meio, tá? Ela ficou meio tonta depois da corrida, ok? Eu só preciso de meia hora ou meia hora de exercício por dia? Gente, metade, né? Então, é meia hora do exercício por dia, tá? Pensa aí, quando indicar advérbio, circunstância, modo, é meio, tá? Quando indica numeral, quantidade, metade, fracionário, é meia, ok? Então, puxa a setinha também aí, escreve com seu lápis, sua caneta, tá? Para não esquecer. Coloca observação, importante, tá certo? Anota aí. Vamos lá? Vamos para a questão 4. Na questão 4, ele pede para você citar a diferença entre concordância nominal e concordância verbal, ou seja, qual é a diferença entre concordância nominal e concordância verbal. Você escreveu? Você conseguiu escrever pensando, né? A concordância nominal realiza o quê? A concordância verbal realiza o quê? Você conseguiu diferenciar, identificar o que é a concordância de um e a concordância do outro? Palavras que devem concordar com o substantivo, palavras que devem concordar com o verbo. E aí? Aliás, verbos que devem concordar com o sujeito. E aí? Como é que você pensou? Como é que você escreveu? Ó, eu trouxe aqui mais ou menos uma respostinha para você conferir se tá de acordo aí com a sua ideia, tá? Então vamos lá. Na concordância verbal, é o verbo, né, que acompanha o sujeito. Então eu coloquei assim: a concordância verbal faz referência ao verbo em relação ao sujeito, tá? Isso é regra geral, tá, gente? A concordância nominal se refere então ao substantivo e às suas formas que se relacionam com ele, ou seja, o adjetivo, o numeral, o pronome, o artigo, tá? Então a concordância verbal é o verbo concordando com o sujeito. E a concordância nominal são as classes gramaticais que precisam acompanhar o substantivo. Que classes gramaticais são essas? Os determinantes do substantivo, né? O adjetivo, o numeral, o pronome, o artigo. Então, essas palavras que acompanham o substantivo, elas precisam também concordar com ele, tá? Muito bem? Questão 5, vamos lá. Passe para o plural as expressões destacadas e reescreva as frases. Então, primeiro você vai passar para o plural e vai reescrever, né? Isso é legal fazer porque você treina também sua ortografia, caligrafia, tá? Não deixe de escrever, gente. Não deixe de escrever. Eu sei que aluno tem uma preguiça de escrever. Não deixa de escrever, tá? Tem a hora que a gente tem que marcar X, né? Múltipla escolha, mas é importante as atividades que você precisa escrever, tá certo? Então, olha só. Falta 1 hora para a aula de educação física. Como é que eu passo isso aí para o plural, gente? Vou mexer no verbo, né? Aí eu pergunto, o que que falta? Ah, 1 hora. Então, vou ter que mexer lá na frente também. Então, olha aí, como é que vai ficar a primeira? A letra A. Pode ser dessa forma. Faltam 2 horas para a aula de educação física. Porque, gente, não haveria concordância colocar faltam 1 hora. Uma, é singular. Não tem como botar no plural. Então, se eu vou mexer no verbo, eu vou mexer ali no horário, né? Poderia colocar faltam algumas horas para a aula de educação. Também poderia, entendeu? Então, você deve mexer, tá? Ok? Vamos para a letra B? Eu até coloquei no outro slide aqui para ficar melhor da gente visualizar e você fazer a sua correção, tá? Então, olha só, a letra A, faltam 2 horas para a aula de educação física, ou faltam algumas horas. Na letra B, é 1 quilômetro da minha casa, então são 2 quilômetros da minha casa, tá? Na letra C, hoje é 1º de outubro, então hoje são 2 de outubro, né? Hoje são 2 de outubro, hoje são 3 de outubro, hoje são 14, hoje são 15, hoje são 16, enfim, tá? Então, hoje são, passou de 1, hoje são.
Agora, um pedaço de torta é suficiente para mim. Como é que vai ficar no plural essa aqui? 2 pedaços de torta, ó. 2 pedaços de torta é suficiente para mim. 2 pedaços de torta é suficiente. Na verdade, peraí, 1 pedaço de torta é suficiente. Agora 2 são, né, gente? Até, perdão aqui, passou e eu não percebi. São suficientes, tá? 2 pedaços de torta são suficientes. 2 pedaços, ok? São suficientes, tá? Para mim. Na questão 6, marque a única frase onde a concordância nominal aparece de maneira inadequada. Presta atenção aqui. Obrigava sua corpulência. O que é corpulência? Aquele corpo forte, né? Um corpo que é resistente, que tem força, tá? Então ele obrigava esse corpo a um exercício e a uma evolução forçada. Aí olha a letra B, outra forma. Obrigava sua corpulência a um exercício e a evolução forçados. Também tá certo, né? Porque aí tá generalizando. Agora olha C. Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçadas. Peraí. Botou forçadas no feminino, mas o exercício é masculino. A evolução tudo bem, mas o exercício... Então, peraí, tem alguma coisa ali. Vamos para D. Obrigava sua corpulência a forçado exercício e evolução. Tudo bem. Obrigava sua corpulência a forçada evolução e exercício. Então, na letra C é que a gente vai encontrar aí a forma inadequada. E eu coloquei aqui... algumas regrinhas, tá? Só para você pensar um pouquinho aí junto, ó. Quando o adjunto adnominal, no caso aí, forçado, né? Essa palavrinha aqui última, forçado, forçada, né? Quando essa palavrinha vem antes dos substantivos, antes, né? Antes de exercício, antes de evolução, ele deve concordar com o substantivo mais próximo. Então, se fosse o caso aqui, ó, forçado exercício... Porque o exercício vem primeiro, tá vendo? Por isso, está correto dizer forçado o exercício. Eu acabei de falar, né? E evolução, tá? E forçada, evolução e exercício. Então, repare, ele vai concordar com a palavra mais próxima. Forçada ou forçado, tá certo? Agora, tem outra regrinha também. Quando esse adjunto adnominal, o forçado, né? Esse que a gente está vendo aí, ó. Ele vem depois dos substantivos, como está acontecendo aqui, né? Depois do exercício, depois de evolução. Aí ele pode concordar com o substantivo mais próximo ou com todos eles. No caso, o mais próximo aqui é a palavra evolução, né? A evolução, que é feminino. Então, fica correto dizer, ó, exercício e evolução forçada ou exercício e evolução forçados, tá? Porque você acaba generalizando, né? Então, você leva para o masculino, os dois aqui, tá? Letra B. Agora, o forçada acaba especificando aí um gênero feminino. Então, tá errado, tá inadequado, tá certo? Muito bem. Vamos para a questão 7. E na 7 é o seguinte. Está de acordo com a norma padrão. Ou seja, então, dentre essas orações aí... Tem uma que está corretinha de acordo com a língua, né? Com a regra da língua portuguesa, tá? Tanto a concordância nominal e verbal. Vamos ler. Então, diz assim, na letra A. Atividades desportivas, depois da aula, depende do deferimento do docente da disciplina e só pode ser autorizado depois do 12:30. Até sublinhei aí, né? 12:30. Aí seria 12:30, né, gente? Então, não é essa. Não está de acordo. Então, letra B. Está proibido, a partir da próxima segunda-feira, as camisetas de torcidas e a entrada de alunos não uniformizados para a prática de educação física. Então, olha só. Primeira coisa, se são as camisetas de torcidas e a entrada, então deveria ser está proibida, né? A entrada de alunos não uniformizados. Uniformizado ali também deveria estar no plural. Então, também não é a B. Tá vendo? Vamos para C. Ficam condicionadas
a autorização expressa dos pais às saídas dos alunos antes do horário de encerramento das aulas. O que está condicionada? Ficam condicionadas as saídas. Ficam condicionadas a autorização dos pais às saídas, a saída. E aí? Vamos ver como é que vai ficar isso? Olha, D. Todos os funcionários devem receberem treinamento? Devem receberem, gente? Não está de acordo isso aqui, né? Olha, é dever dos docentes dar assistência ao aluno que os procurarem para sanar dúvidas, mesmo fora dos horários destinados ao atendimento regular. Cuidado quando vocês lerem, né, esses períodos maiores, tá? Que a gente acaba lendo achando que tá tudo certo e tem coisa errada ali, tem coisa inadequada. E a inadequada realmente é a letra C, ok? Tem que ter atenção. Ficam condicionadas às autorizações, né, expressa dos pais, as saídas dos alunos antes do horário de encerramento das aulas, tá? Então, marca aí a letra C. Muito bem, vamos correr um pouquinho. Questão 8. Associe as regras de concordância nominal às suas respectivas definições. Estamos terminando. Então, você tem A, B, C, D, E e F que está no outro lado. Você tem aqui as palavras obrigado, incluso e anexo. Você tem as palavras meio, mesmo, bastante, caro e barato. Tô lendo as letras, tá, gente? Tô na C agora. As palavras meio, mesmo, bastante, caro, barato e só quando se referem a um adjetivo ou a um verbo. E na D, expressões com o verbo ser determinante, adjetivo em que o substantivo é acompanhado. E na E, expressões com o verbo ser adjetivo, em que o substantivo não é acompanhado de determinante. Lá no outro slide eu acabei colocando novamente para você poder entender. Olha só. Letra E. O adjetivo da expressão fica invariável. Vamos ver o que diz a letra E. Expressões com o verbo ser adjetivo, né? Em que o substantivo não é acompanhado de determinante. Então, o adjetivo da expressão vai ficar invariável, não tem determinante, então ele não muda, não sofre variação, entendeu? A segunda, essas palavras concordam com o substantivo, é a letra B. O que diz lá na letra B? Deixa eu ver aqui. Essas palavras concordam com o substantivo. Ó. As palavras meio, mesmo, bastante, caro, essas palavras vão concordar com o substantivo, tá? Então, elas vão flexionar obedecendo aí a ordem do substantivo, tá certo? Aí, aqui na F, o substantivo ele vai para o plural e omite-se o artigo. Olha aqui. 2 ou mais adjetivos modificando o mesmo substantivo. Quando tem aquele azinho, lembra? É permitido a entrada, né? Então, é aquele caso. Olha de baixo. O adjetivo da expressão concorda com o substantivo. E na A, por serem adjetivos, essas palavras são variáveis. Elas acabam variando, né? Você lembra o que diz lá? A, aqui. As palavras obrigado, obrigada, incluso, inclusa, anexo, anexa. Tá? Então, é isso. Aqui, até coloquei aqui, ó. Obrigado, incluso e anexo. Ok? Então, isso aqui é interessante você anotar, você escrever, você pensar sobre isso. Essas palavras ficam... Que palavras ficam invariáveis? Você entende o que significa? O que é invariável? Que não muda, né? Não sofre flexão. Então, aí você vai lá na letra C e pega que palavras são essas? E aí escreve aí do lado. Entendeu? E aí você acaba reforçando o seu aprendizado, tá? Olha a letra C aqui. Né? Ó, as palavras meio, mesmo, bastante, caro, barato. Então, elas são invariáveis, tá? Você coloca aí. Vamos lá. Ver o que está dizendo lá. Indique a alternativa correta. E aí, gente? Agora aqui é com relação ao verbo, né? Ó, presta atenção. E todos eles têm esse tracinho SE, esse hífen, né? Esse C aí, ele pode ser uma partícula apassivadora ou ele pode ser um índice de indeterminação.
Quando ele for um índice de indeterminação, ele está se referindo ao sujeito indeterminado. E geralmente esse verbo é um verbo intransitivo ou um verbo transitivo indireto, né? Eu sei que eu falei muita coisa, mas você precisa parar para pensar nisso. Você precisa anotar isso aí e entender para poder realizar a atividade, tá? Então vamos lá. Tratavam-se de questões fundamentais. E aí você pega o verbo. Esse verbo é transitivo direto ou indireto? Para saber se você tem aí uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação, tá? E é lógico que você vai perceber. Se o verbo for transitivo direto, não tem por que ter preposição, né? Comprou-se terrenos no subúrbio, precisam-se de datilógrafas, reformam-se terrenos, obedeceram-se aos severos regulamentos. Eu coloquei algumas anotações aqui embaixo, que seria importante você, ó, a alternativa correta é reformam-se ternos, tá? Seria importante você anotá-las, ok? Vamos lá. A partícula C, neste caso, é partícula o quê? Apassivadora. É o mesmo que a gente dizer assim, ó, ternos são reformados. Então, reformam-se ternos, ternos são reformados. Vamos pensar nesse verbo, reformar. Quem reforma, reforma o quê? Entendeu? Então, ele é um verbo transitivo direto, tá? As outras, você vai anotar aí também e vai pensar nelas, ó. Na letra B, o verbo ele deveria concordar com o sujeito. Compraram-se terrenos no subúrbio. O mesmo que terrenos foram comprados no subúrbio, mas não aconteceu isso ali, tá? E na outra, ó, índice de indeterminação, o verbo fica na terceira pessoa, é o que acontece ali, ó, tratavam-se, precisam-se, obedeceram-se, tá? Na verdade, do plural, não do singular, tá? Então é importante você saber isso. Pega o verbo, ele é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto? Pensa aí, ok? Então, quem reforma, reforma o quê? Então, ternos foram reformados ou são reformados, tá? Muito bem. Na questão 10, tendo em vista as regras de concordância, você vai assinalar a opção em que a forma verbal está errada. E nesse caso aqui, ó, a que está errada é a C. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Presta atenção, o que falta, gente? Uma legislação. Então, falta uma legislação e não faltam, entendeu? Então, fique atento aí à questão da concordância verbal, tá? A gente termina a nossa correção por aqui. Já até extrapolei o nosso tempo, mas espero que tenha valido a pena. E a gente se vê na próxima videoaula. Faça as anotações de todas as observações, tá certo? Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.